Olá! Vídeo de imigrantes detidos reacende debate sobre deportações em massa e contradições do sistema americano. Morre segunda vítima do ataque ao ICE em Dallas. Pam Bondi ordena repreensão nacional a protestos diante de instalações do ICE. Green Card. Casa Branca anuncia recrutamento de defensores da pátria e endurece entrevistas. Novas regras entram em vigor em 20 de outubro. Brasileiro de Fort Myers é acusado de homicídio culposo por DUI após atropelar pedestre em Cape Coral. Eu sou Elisete Garcilaso, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Conecta iCast. Vídeo de imigrantes detidos reacende debate sobre deportações em massa e contradições do sistema americano. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dezenas de imigrantes amontoados e deitados no chão durante operações recentes de deportação em massa promovidas pelo governo do presidente Donald Trump, provocando forte reação pública. As imagens, sem identificação do estado onde foram registradas, expõem cenas de humilhação e vulnerabilidade e voltam a colocar em foco as consequências humanas da política migratória em vigor nos Estados Unidos. Compartilhada por críticos das medidas, a gravação mostra trabalhadores rendidos após horas de detenção, tratados como criminosos. Segundo relatos, muitos deles estavam, até pouco antes, empregados em jornadas exaustivas de 12 a 15 horas por dia, em setores como agricultura, construção civil, limpeza, restaurantes, enfermagem e paisagismo. Enquanto apoiadores do governo comemoram as operações como cumprimento de promessa eleitoral, ativistas apontam a contradição de um sistema que depende de mão de obra imigrante para sustentar a economia, mas não cria saídas legais para regularizar essa realidade. Os empregadores raramente enfrentam punições, enquanto os trabalhadores são descartados e substituídos no dia seguinte, afirmam defensores dos imigrantes. O debate também envolve o papel de instituições e empresas que lucram com a presença desses trabalhadores. Mesmo sem status legal, muitos obtêm o número de contribuinte, o IT Number, para pagar impostos e contratam seguros, cartões de crédito, hipotecas e empréstimos, frequentemente a juros mais altos. Há ainda estados que, há décadas, permitem o registro de veículos com carteiras internacionais, o que, para entidades de direitos humanos, evidencia a tolerância seletiva do sistema. O país prefere exibir forças nas deportações em vez de enfrentar a verdade incômoda de que depende desses homens e mulheres, disse um porta-voz. Para organizações pró-direitos, as imagens se tornaram um símbolo da distância entre o discurso político e a realidade cotidiana de milhões de imigrantes que geram bilhões em consumo e sustentam setores inteiros, mas continuam tratados como descartáveis. Segunda vítima do ataque ao ICE em Dallas morre. Morreu o segundo detento atingido no tiroteio da última quarta-feira em uma instalação do ICE em Dallas. O mexicano Miguel Angel Garcia Hernández, de 32 anos, baleado ao menos 8 vezes, não resistiu após ser levado em estado crítico ao hospital Parkland, segundo nota divulgada por sua esposa, Stephanie Golfini, a LULAC. Meu marido Miguel era um bom homem, um pai amoroso e o provedor da nossa família. Sua morte é uma tragédia sem sentido que nos deixou destroçados. Não sei como explicar aos nossos filhos que o pai deles se foi.
afirmou, acrescentando que está prestes a dar à luz o quinto filho do casal. Garcia Hernandes, que estava sem status migratório regular, havia sido detido pelo ICE depois de ser preso no dia 8 de agosto por dirigir sob efeito de álcool. Uma página no GoFundMe descreve como o único provedor da família. No ataque, o salvadorenho Norlan Fuentes, de 37 anos, morreu no local, enquanto o venezuelano José André Bordones Molina foi ferido e já recebeu alta, conforme o Instituto Médico Legal do Condado de Dallas. O escritório de campo do ICE, em Dallas, deve reabrir nesta terça-feira com segurança reforçada. Pam Bondi ordena repreensão nacional a protestos diante de instalações do ICE. Basta, o Estado de Direito prevalecerá. A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, emitiu nesta última segunda-feira um memorando determinando que agências federais de segurança, incluindo ATF, Serviços de Delegados dos Estados Unidos, DEA e FBI, mobilizem todos os agentes necessários para proteger instalações do Serviço de Imigração e Alfândega, reprimir distúrbios ilegais e prender suspeitos de ameaçar ou agredir policiais federais, com a apresentação das acusações federais mais fortes possíveis. A orientação divulgada junto a uma postagem no X, em que Bondi escreveu "Basta, o Estado de Direito prevalecerá", ocorre em meio à escalada de confrontos em cidades como Chicago e Portland, onde manifestantes contrários às batidas migratórias foram dispersos com gás lacrimogênio e balas de borracha, enquanto o Departamento de Segurança Interna descreveu parte dos presentes como manifestantes violentos e efetuou prisões. No documento, Bondi instrui ainda os gabinetes dos procuradores dos Estados Unidos, no distrito de Orion e no distrito norte de Illinois, a denunciarem detidos pelo mais alto crime provável previsto em lei, estendendo a responsabilização a quem ajudar, instigar ou conspirar por financiamento, coordenação ou planejamento. A procuradora cita um aumento de 1000% em ataques a agentes do ICE desde 21 de janeiro, bem como episódios recentes, como o ataque a tiros contra uma unidade do ICE em Dallas, que deixou um morto e 2 feridos, além do assassinato do ativista conservador Charlie Kirk e atentados contra o presidente Donald Trump para justificar a diretriz. Em paralelo, Trump afirmou que enviará tropas para Portland para proteger as instalações do ICE de ataques da Antifa e de outros terroristas domésticos, enquanto o governador de Illinois, J.B. Pritzker, disse que a Casa Branca prepara o envio de 100 soldados ao estado e criticou a presença de agentes federais portando armas longas no centro de Chicago, classificando-a como intimidação. Críticos acusam o governo de usar força excessiva contra manifestações amparadas pela primeira emenda. Brasileiro de Fort Myers é acusado de homicídio culposo por DUI após atropelar pedestre em Cape Coral. Rodrigo Coutinho Pereira, de 27 anos, foi preso e acusado de homicídio culposo por dirigir sob efeito de álcool após, segundo a polícia, atropelar uma mulher que passeava com o cachorro na interseção da Tower Drive com a Santa Rosa Court em Cape Coral, pouco antes das 20 horas de domingo. De acordo com o Departamento de Polícia de Cape Coral, a vítima foi atendida como alerta de trauma e transportada ao Hospital Gulf Coast,
onde foi declarada morta às 21 horas e 26 minutos. Investigadores informaram que Pereira conduzia uma van Dodge branca e permaneceu no local. Uma garrafa de alumínio de Bud Light aberta foi vista no porta-copo central e os agentes relataram odor de álcool no hálito do motorista e fala arrastada. Testemunha que caminhava com a vítima disse que ambas usavam lanterna e identificou o veículo e o condutor, reforçando ter sentido cheiro de álcool. A ocorrência foi convertida de acidente para investigação de DUI. Pereira concordou em realizar os testes padronizados de sobriedade em campo. Foi preso por DUI às 22h54 e recusou a fornecer amostra de ar expirado. A polícia acrescentou que a carteira de motorista do suspeito estava suspensa desde o dia 4 de maio de 2025 por DUI e que houve dano estimado em $1.500 no veículo, do qual ele não é proprietário. Além do homicídio culposo por DUI, ele responde por dirigir sob efeito de álcool com dano material e por dirigir com CNH suspensa, causando morte ou ferimentos graves. Na tarde de segunda-feira, Pereira seguia detido na cadeia do condado de Lee, sem fiança definida. A polícia de Cape Coral informou que essa é a 14ª morte no trânsito de 2025 na cidade, sendo 3 relacionadas à condução sob efeito de álcool. Um estudante de 11 anos das escolas do condado de Lee foi preso após publicar no TikTok que planejava usar um rifle para atirar na Academia de Artes de North Fort Myers e possivelmente bombardear a escola. Segundo o gabinete do xerife do condado de Lee, o menor foi identificado Stanislaw Prokipski e é acusado de fazer ameaças escritas na plataforma. As autoridades ressaltaram que não há, até o momento, indicação de ataque iminente, mas afirmaram tratar toda a ameaça a ambiente escolar com máxima seriedade, destacando a necessidade de verificação imediata. O xerife reforçou o apelo para que os pais e responsáveis monitorem de perto as atividades online dos filhos, conversem sobre consequências legais e denuncie qualquer conteúdo às forças de segurança. A investigação segue em andamento e a direção escolar disse colaborar com as autoridades para garantir a segurança da comunidade acadêmica. De North Fort Myers é condenado a mais de 6 anos por bestialidade e pornografia infantil. A esposa também foi sentenciada e há ainda outro caso em andamento. Um morador de North Fort Myers, no condado de Lee, foi condenado a pouco mais de 6 anos de prisão após ser considerado culpado por atividade sexual com animais e posse de pornografia infantil. A investigação começou em fevereiro de 2024 e apontou que Samantha White, de 26 anos, esposa do réu, manteve relações sexuais com o cão da família em diversas ocasiões, atos que, segundo os investigadores, foram filmados pelo marido. Durante as diligências, 4 cães foram resgatados da residência. Em abril de 2025, Samantha recebeu pena de 3 anos de prisão, seguidos de 3 anos de liberdade condicional por atividade sexual com o animal. Já o marido cumprirá 7 anos de liberdade condicional por crimes sexuais após o período de reclusão
e estará impedido de possuir ou conviver com animais durante a condicional e deverá integrar o registro de abuso de animais. Registros ainda indicam que em julho de 2024, enquanto respondia a processos em liberdade, ele foi preso novamente por um caso distinto, no qual é acusado de agressão sexual contra uma mulher dentro de sua casa. A vítima relatou ter adormecido após tomar um analgésico noturno e acordado durante a agressão, e apresentou evidências fotográficas compatíveis com o depoimento. Esse processo segue em andamento na Justiça. Green Card. Casa Branca anuncia recrutamento de defensores da pátria e endurece entrevistas. Novas regras entram em vigor no dia 20 de outubro. O vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, afirmou que o governo está recrutando defensores da pátria para conduzir entrevistas de green cards, vistos de trabalho e cidadania, divulgando no X um anúncio do Departamento de Segurança Interna, o DHS, que convoca candidatos a proteger sua pátria e defender sua cultura. O post compartilha vaga de oficial de imigração do USCIS com a promessa de proteger a América daqueles que buscam explorar o sistema, citando estudos de caso em que o órgão colaborou para capturar estrangeiros criminosos. A mudança de tom acompanha um cronograma de alterações no processo de legalização, de naturalização para portadores de Green Card, que passam a valer no dia 20 de outubro deste ano. O teste de civismo será ampliado, as verificações de antecedentes ganharão escopo maior e a avaliação de bom caráter moral incluirá a análise de contribuições positivas à sociedade, não apenas a ausência de crime. Entre as medidas previstas, agentes poderão realizar investigações de bairro, caso a caso, como, por exemplo, solicitar cartas de empregadores, colegas, vizinhos ou membros da comunidade, ou ainda entrevistar pessoas que conheçam o candidato, prática rara desde a década de 1990. Críticos apontam que a linguagem adotada pelo governo sinaliza uma abordagem linha dura, que coloca solicitantes sob suspeita prévia. Para Doris Menciner, do Migration Policy Institute, e ex-diretora do antigo Serviço de Imigração dos Estados Unidos, a retórica lança dúvidas sobre a elegibilidade dos requerentes e sugere que eles precisem provar que serão bons americanos. Em novas mensagens, Miller reforçou o apelo. Convocando todos os patriotas, o USCIS está contratando defensores da pátria, prometendo um bom salário e horários flexíveis. O DHS também citou no X uma frase atribuída a Calvin Coolidge: aqueles que não querem ser participantes do espírito americano não devem se estabelecer nos Estados Unidos. Seguida do chamado: torne-se um defensor da pátria hoje. Enquanto apoiadores veem na iniciativa um reforço de segurança e integridade ao sistema, entidades de imigração e especialistas alertam para o risco de estigmatização, aumento da discricionariedade e atrasos, no momento em que a demanda por naturalização segue elevada e o escrutínio sobre políticas migratórias volta ao centro do debate nacional.
Brazilian Southwest Florida Chamber of Commerce convida a todos para participar de uma palestra com Alfredo Freitas, da Amber University. Nesta quinta-feira, dia 2 de outubro, acontece o painel Como Construir um Bom Credit Score nos Estados Unidos, com a participação de Alfredo Freitas, diretor da Amber University, professor de finanças e residente há anos no país. A programação começa às 10h30 com um café e às 11h tem início a conversa principal voltada a responder de forma direta e descomplicada as dúvidas de quem precisa entender o sistema de crédito americano para conquistar melhores taxas, financiar a casa própria ou reorganizar a vida financeira nos Estados Unidos. Com base na experiência prática de quem vive e atua no mercado local, o painel promete explicar quais scores realmente pesam na análise dos bancos, como renegociar os juros de um carro e por onde começar a construir histórico de crédito ainda antes da mudança para os Estados Unidos. A proposta é entregar caminhos concretos para que imigrantes e futuros imigrantes acelerem a criação de um perfil de crédito sólido, com foco em planejamento, disciplina e escolhas financeiras inteligentes. Deixaremos o link de inscrição na descrição desta edição. Pessoal, por hoje é só. Obrigada a você que esteve conectado conosco até agora. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. E, se for possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Muito obrigada, nos vemos numa próxima edição. Até mais!